Olá! Diante de um alto índice de suicídio que nós enfrentamos e as estatísticas mostram nos dias atuais, nós decidimos fazer esse vídeo para falar sobre pelo menos 13 razões para se viver. A primeira razão, por alguém. Quando descubro que posso suportar o sofrimento por algo ou por alguém. Algumas situações no campo de concentração, quando Viktor Frankl se deparou com pessoas que queriam cometer suicídio. Algumas ele pôde ajudar, propondo-lhes esta reflexão: se haveria alguém por quem valeria a pena suportar o sofrimento do campo de concentração até o fim e manter a esperança de talvez um dia reencontrar esta ou aquela pessoa. Esta reflexão fez com que muitas pessoas deixassem a vontade de morrer e passassem a suportar o sofrimento de estar vivo sob aquelas circunstâncias por alguém. A segunda razão, por uma tarefa. Quando eu descubro que posso também suportar o sofrimento do agora através de algo que eu tenho para fazer, uma tarefa que ocupe a minha mente e que me dê um sentido para aquele momento da minha vida. Todos nós, não importa a situação em que nós nos encontramos, pior que seja, de sofrimento ou de angústia, nós somos capazes de oferecer algo bom, de realizar algo bom. Então também quando eu começo uma tarefa, eu percebo que eu tenho a capacidade de oferecer algo bom, seja para as pessoas que estão ao meu redor, seja para um projeto que eu estou realizando. A inteligência. Enquanto estamos vivos, somos constantemente desafiados por nossa existência. Nossa mente está a nos ajudar a encontrar saídas para os problemas e por isso temos condições de suportar sofrimentos. É fato que sempre existem saídas. Por isso, a afirmação categórica de que a vida tem sentido. Portanto, se não estamos encontrando saída, é porque nossa inteligência está, de alguma forma, equivocada. Alguma emoção muito grande pode nos impedir de encontrar e perceber as muitas possibilidades de saída daquele problema. Por amor. Além de você pensar no bem da pessoa amada, quando você ama alguém, você experimenta uma vivência profunda. Viktor Frankl, quando era prisioneiro no campo de concentração, ele relata que ao final de um dia de muito trabalho, de muito cansaço, de fome, de frio, o que acalentava ele era pensar na sua esposa, a memória que ele tinha dos momentos felizes que ele passou com sua esposa, mesmo sem saber se a sua esposa estava viva. Por quê? Mesmo na ausência dela, o amor estava presente e trazia sentido para que ele suportasse aquele sofrimento. O humor, a capacidade de rirmos sobre as nossas dificuldades. Um exemplo disso para a gente entender, porque parece meio estranho, né, Edson? A gente rir sobre as nossas dificuldades, achar que isso é uma saída. É uma saída porque o humor, ele abre janelas dentro da gente, faz a gente enxergar novas possibilidades aqui dentro de nós mesmos. Um exemplo disso, acho que muita gente já ouviu falar sobre os Doutores da Alegria, né? Esse trabalho maravilhoso que os palhaços fazem nos hospitais, em hospitais principalmente oncológicos. Então, o trabalho deles é exatamente ajudar o paciente que está naquela experiência de sofrimento a conseguir rir sobre aquela situação, daquele momento que eles estão vivendo. E isso ajuda muito nos seus processos, não só de enfrentar o sofrimento, mas de suportar a dor também. A arte. Uma das formas de ajudar a mente a suportar o sofrimento é através da transcendência. A arte nos ajuda a transcender, a ter esse autodistanciamento para poder ver a realidade por um outro prisma. A música, o desenho, a pintura, a escultura, o cinema, tudo isso nos ajuda a sair daquele materialismo do agora, que muitas vezes traz angústia, e por isso nós não vemos outras possibilidades. A arte nos ajuda a fazer isso.
nos dá essa possibilidade para a nossa mente pensar na realidade que nós estamos vivendo de uma outra forma. A resiliência, como no nosso último vídeo que nós fizemos na semana passada sobre a resiliência, de novo está ela aqui presente, porque a resiliência ela nos ajuda, né, a fazer essa descoberta da força que nós temos, que é a capacidade, né, de eu suportar, de eu enfrentar situações, e quando eu faço esses enfrentamentos eu fico melhor, eu cresço, eu amadureço, eu me desenvolvo, eu me transformo. A alteridade, ou seja, a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. É importante isso, né? Exato, porque esse sair de mim mesmo me ajuda a perceber que o mundo não é só o sofrimento que eu estou vivendo, há muito mais. O Rabino Hillel tem uma frase que nos ajuda a fazer essa reflexão. Se eu não faço, quem fará? Se eu não faço agora, quando farei? E se eu faço apenas por mim mesmo, quem sou eu? Isso nos ajuda a pensar que o sentido da vida está também em olharmos para o outro, nos colocarmos no lugar do outro. Então, essa reflexão, esse questionamento. Se eu não faço, mas eu não posso fazer apenas por mim mesmo. Eu preciso olhar para esse mundo ao meu redor. Sempre tem alguém do seu lado, perto de você, ou pelo menos ao seu alcance, que precisa de alguma ajuda. Talvez você ache que você não pode oferecer essa ajuda, mas no fundo você pode. Às vezes apenas uma presença, às vezes apenas um sentar e ter uma paciência de escutar o sofrimento do outro já é uma grande ajuda, e com certeza você pode fazer isso. A curiosidade. Ainda que possa parecer sedutora, a ideia de se conhecer o que há do outro lado da morte, não existe provas sobre o que se pode existir, nem mesmo se existe algo. Por outro lado, há uma certeza sobre a vida, pois está sendo experimentada de alguma forma, ainda que em sofrimento. Pela experiência, também sabe-se que o tempo passa, e com o tempo surgem novas possibilidades. Posso lançar-me no desafio de que existem milhões de possibilidades que me visitarão no dia de amanhã. Por que não esperar para ver o que acontece? O preço para ver o dia seguinte é apenas a paciência para viver o dia de hoje. Em uma perspectiva de muitos anos que poderão vir após o amanhã, o valor de um dia pode ser bem pouco. O legado. A verdade é que todos nós estamos aqui construindo uma história. E a nossa vida tem sentido também quando nós nos deparamos com a relação com o outro. Nós estamos sempre pensando o que vamos deixar, o que o outro vai pensar de nós. E para manter a nossa vida, para encontrar também mais uma razão para a gente manter a nossa vida, nós podemos pensar nisso. Se eu desisto de viver hoje, se eu lanço mão de tirar a minha própria vida hoje, o que eu vou deixar para o outro? O que eu vou deixar para as pessoas ao meu redor? Então, fazer esse questionamento me ajuda a pensar e perceber que eu posso viver mais um dia, que eu posso viver mais, até mesmo para ter essa oportunidade de construir uma história ainda melhor do que a história que eu construí até hoje. A fé. Existem pesquisas no campo da psicologia, como da psiquiatria também, que comprovam que as pessoas que têm fé, que têm algum tipo de crença religiosa, conseguem superar ou suportar com mais dignidade o sofrimento pelo qual estão passando. Meu espelho. Eu posso chegar a um ponto na minha vida, assim como muitas pessoas chegam, de que eu não gosto mais de mim. Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha situação financeira, eu não gosto da minha família, eu não gosto do meu trabalho, não gosto do país que eu vivo. Eu posso chegar a esse ponto, mas eu não posso fugir jamais da minha própria consciência. O meu espelho pode me ajudar a olhar nos meus olhos. Quando você olha nos olhos de uma pessoa, você não consegue mentir. Às vezes você pode até tentar mentir, mas no fundo, se nós encararmos alguém nos olhos, a gente vai conseguir ver a verdade.
Parar diante do espelho, poder olhar nos próprios olhos, é poder encarar essa verdade de que apesar de que você possa não gostar de nada na sua vida, há algo em você que é belo, que é a sua própria existência. Então, esse deparar-se com o próprio espelho é também uma razão para você continuar vivendo, porque diante desse confronto, a luta desse conflito, o que ganha é a verdade. E a verdade é que a sua vida, apesar de tudo, tem sentido. A missão. A vida no seu caráter de missão. Não há ninguém igual a mim. Desde minhas aulas de biologia, no ensino fundamental, eu sei que dos mais de 7 bilhões de habitantes da Terra, ninguém tem uma digital como a minha. Ninguém tem um DNA como o meu. Por alguma razão, eu nasci neste tempo da história e neste espaço do universo. Minha existência tem um sentido. Assim como inúmeros seres vivos existem por uma razão, por um propósito, eu certamente tenho o meu. A lógica, a história e a ciência me provam isso. Minha vida tem um sentido e ele é único. Eu cheguei a este momento, talvez, porque muitas circunstâncias me levaram a pensar que minha vida não era importante, que minha história não fazia diferença. Mas desde o dia em que fui concebido, eu comecei a mudar o mundo ao meu redor. A vida da minha mãe mudou, do meu pai, da minha família, das pessoas que me conheceram quando eu era apenas um bebê e dos colegas e amigos que fiz durante todos estes anos. Ainda que não gostem de mim, eu represento algo para eles. Minha vida fez diferença até agora, mesmo eu não sabendo o que queria, mesmo eu não entendendo o valor da minha vida, mesmo nas vezes em que eu estava pensando apenas em mim mesmo. De alguma forma, direta ou indiretamente, minha vida está afetando a vida de outras pessoas. Hoje, lendo este texto sobre 13 razões para viver, eu me pergunto: qual é a minha missão? O que está ao meu alcance? O que poderei fazer nos anos que virão para que minha vida possa influenciar de forma positiva nas pessoas ao meu redor? O meu futuro. Não tenho certeza do meu futuro, mas eu posso projetar-me. A 13ª razão para viver encontra-se em um diálogo sincero com uma pessoa chamada Meu Futuro. Ela tem o meu nome e é mais velha do que eu. No meu caso, eu estou com 40 anos. Eu quero falar com o meu eu de 80 anos. Depois de olhar no espelho e ver os meus olhos de agora, eu quero olhar para os olhos do Senhor de 80 anos. Ele olhará para mim e me dirá o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Eu estou dando a Ele a oportunidade de me dizer o que há de errado no momento atual. Ele passou por isso, ele viveu aquele momento e depois de algum tempo, ele entendeu bem os motivos do sofrimento que eu estou vivendo. Eu olho para os olhos deste senhor de 80 anos e eu não consigo pensar em outra coisa do que na vontade de encontrá-lo são e salvo daqui 40 anos. Eu amo este senhor e quero poder abraçá-lo um dia. Farei de tudo para que eu o encontre bem. Nós sabemos, se você prestou atenção, percebeu que existem mais de 13 razões neste vídeo. Não se preocupe, nós escreveríamos 1013 razões para mantê-lo vivo e não nos importaríamos em errar na sequência dos números. Ao final das contas, não importa quantas razões você tenha para tirar sua vida, lembre-se que você só precisa de uma razão para manter-se vivo.